Jonas Varela na internet e no YouTube. Se inscreva no nosso site. Contamos apenas com 4 inscritos até o momento. Hoje continuaremos a leitura da Bíblia Sagrada no Novo Testamento, na leitura do livro Carta aos Romanos, leitura da Carta aos Romanos. É o sexto livro do Novo Testamento aqui para a nossa contagem. Então, Carta aos Romanos vamos ver aqui, um pouquinho de paciência dá certo. Carta aos Romanos, vamos ver aqui, primeiro capítulo, nos seus 32 versículos. Primeiro tópico, endereço e saudação. Primeiro tópico da Carta aos Romanos, endereço e saudação. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo e escolhido para anunciar o Evangelho de Deus, que por Deus foi prometido através dos seus profetas nas Santas Escrituras. Esse Evangelho se refere ao Filho de Deus que, como homem, foi descendente de Davi e, segundo o Espírito Santo, foi constituído Filho de Deus com poder, através da ressurreição dos mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor, através de Jesus, recebemos a graça de ser apóstolo, a fim de conduzir todos os povos pagãos à obediência da fé, para a glória do seu nome. Entre eles estão também vocês, chamados por Jesus Cristo. Escrevo a todos vocês que estão em Roma e que são amados por Deus e chamados à santidade. Que a graça e a paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Segundo tópico, compartilhar a fé. Antes de tudo, dou graças ao meu Deus por meio de Jesus Cristo por causa de vocês, pois a fama da fé que vocês têm se espalhou pelo mundo inteiro. Deus, a quem sirvo em meu espírito anunciando o Evangelho do seu Filho, é testemunha de que sem cessar me lembro de vocês. E nas minhas orações peço sempre que, por vontade de Deus, eu tenha a ocasião de poder visitá-los. De fato, tenho muita vontade de vê-los, a fim de lhes comunicar algum dom espiritual para fortalecê-los, ou melhor, para ser reconfortado com vocês e entre vocês, através da fé que eu e vocês temos em comum. Por outro lado, irmãos, quero que vocês saibam que muitas vezes pensei em visitá-los, mas até agora fui impedido de ir. Esperava recolher algum fruto entre vocês, como entre outras nações. Estou em dívida com gregos e bárbaros, com sábios e ignorantes. Desse modo, naquilo que depende de mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também para vocês que estão em Roma. Primeiro assunto da carta aos Romanos, ainda no seu primeiro capítulo. O Evangelho é força de Deus que salva. Então, já que
Já o terceiro tópico da carta aos Romanos já é no primeiro assunto, né? O Evangelho é força de Deus que salva. Terceiro tópico, né? Terceiro tópico do primeiro capítulo da carta aos Romanos. Tema geral: não me envergonho do Evangelho, pois ele é força de Deus para a salvação de todo aquele que acredita, do judeu em primeiro lugar, mas também do grego. De fato, no Evangelho, a justiça se revela única e exclusivamente através da fé, conforme diz a Escritura: o justo vive pela fé. Quarto tópico: a condição dos pagãos. A ira de Deus se manifesta do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, que com a injustiça sufocam a verdade. Pois aquilo que é possível conhecer de Deus foi manifestado aos homens. E foi o próprio Deus quem o manifestou. De fato, desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, tais como o seu poder eterno e sua divindade, podem ser contempladas através da inteligência nas obras que ele realizou. Os homens, portanto, não têm desculpa, porque, embora conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, perderam-se em raciocínios vazios e sua mente ficou obscurecida. Pretendendo ser sábios, tornaram-se tolos, trocando a glória do Deus imortal por estátuas de homem mortal, de pássaros, animais e répteis. Foi por isso que Deus os entregou, conforme os desejos do coração deles, à impureza com que desonram seus próprios corpos. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por isso, Deus entregou os homens a paixões vergonhosas. Suas mulheres mudaram a relação natural em relação contra a natureza. Os homens fizeram o mesmo. Deixaram a relação natural com a mulher e arderam de paixão uns com os outros, cometendo atos torpes entre si, recebendo dessa maneira em si próprios a paga pela sua aberração. Está escrito aqui T-O-R-P-E-S, torpes, atos torpes, né? Deve ser a pronúncia correta. Os homens desprezaram o conhecimento de Deus, por isso Deus os abandonou ao sabor de uma mente incapaz de julgar. Desse modo, eles fazem o que não deveriam fazer. Estão cheios de todo tipo de injustiça, perversidade, avidez e malícia, cheios de inveja, homicídio, rixas, fraudes e malvadezas.
são difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, fanfarrões, engenhosos no mal, rebeldes para com os pais, insensatos, desleais, gente sem coração e sem misericórdia. E apesar de conhecerem o julgamento de Deus, que considera digno de morte quem pratica tais coisas, eles não só as cometem, mas também aprovam quem se comporta assim. Glória a Deus, aleluia, amém. Nós concluímos aqui a leitura do primeiro capítulo da Carta aos Romanos, sexto livro do Novo Testamento, né? Pela nossa contagem aqui, no seu primeiro capítulo, em todos os seus 32 versículos. E voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação da leitura da Carta aos Romanos, do livro da Carta aos Romanos, no seu capítulo 2, no seu segundo capítulo. A paz do Senhor, glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser, amém. Eu chamo aqui livro, né? Porque contando os livros, são tantos livros, né? Porque aí é uma carta, né? Carta aos Romanos. Mas aí eu vou, pra gente seguir como nós estamos desde o início, a gente vai chamando de livro, né? Primeiro livro, segundo livro, terceiro livro, né? Aqui no caso aqui é uma carta de São Paulo, uma carta aos Romanos. Mas vamos entender assim, né? Vocês entendem o que eu quero dizer? Vamos dizer que importante é que a gente faça a leitura aqui, carta aos Romanos, mesmo que a gente chame de livro, né? Sexto livro do Novo Testamento, pela nossa organização aqui. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade. Voltaremos no próximo vídeo com a continuação da leitura da Carta aos Romanos, no seu capítulo, no seu segundo capítulo. Pai do Senhor, glória a Deus, aleluia, minha felicidade, até lá.